Queridos amigos do YouTube, aqui do canal A Verdade de Cada Um, ou você que está no Paulinho Boa Pessoa Oficial e precisa ir no canal A Verdade de Cada Um, do próprio Paulinho Boa Pessoa, para ouvir essa história linda, para ver também um trecho dessa história linda, dizendo o amor venceu. O título dessa história, O Amor Venceu, na verdade é também o título de um livro que foi escrito pela Zíbia Gasparetto, uma grande médium, uma grande espiritualista do mundo. E a Zíbia Gasparetto, nesse ano de 2026, e exatamente no dia que eu estou gravando para vocês, que é o dia 29 do mês de julho, ela completaria 100 anos, porque ela nasceu a 29 de julho de 1926. É o centenário da Zíbia. E a história é muito interessante. Vocês vão entender um pouquinho da sobrenaturalidade, um pouquinho do espiritual, e isso tudo narrado, contado por ela própria, obviamente, que ela o fez em vida, mas a gente reproduz aqui hoje, como se fosse ela escrevendo. Aliás, ela psicografava as cartas. É como se fosse uma psicografia da própria Zíbia Gasparetto contando a história dela. Interessantíssima. A história é interessante do começo até o final. Então, convidando você, se você estiver no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, venha para a Verdade de Cada Um. Se já estiver em A Verdade de Cada Um, ótimo. É aqui que você vai seguir para conhecer essa história linda sobre Zíbia Gasparetto. Que história! Ela que faria hoje, que é dia 29 de julho de 2026, completaria 100 anos. Vamos à história? Então, boa história para vocês todos. A Verdade de Cada Um. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a minha história. Meu nome é Zíbia Gasparetto, e quando as pessoas olham para a quantidade de livros que eu escrevi, ou lembram das histórias que eu contei durante tantos anos, talvez imaginem que eu tenha nascido destinado a tudo isso. A verdade é que ninguém nasce sabendo qual será o caminho da própria alma, Paulinho. Não. Ninguém sabe. Nós apenas começamos a caminhar. O restante da estrada vai se revelando a cada passo que a gente dá, muitas vezes quando menos esperamos. A minha história, por exemplo, começa na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Era uma sexta-feira, inverno, 29 de julho de 1926. O Brasil ainda era um país essencialmente rural. As ruas tinham outro ritmo, as famílias costumavam ser grandes e os filhos aprendiam muito mais observando os pais do que lendo livros. Eu ainda não podia imaginar, mas aquele pequeno berço colocado dentro de uma casa simples seria o primeiro cenário de uma vida que, décadas mais tarde, alcançaria milhões de pessoas por intermédio e por meio das palavras. Nasci numa família de origem italiana. Meus pais eram filhos daquela geração de imigrantes que atravessou o oceano carregando um pouco de dinheiro, muita coragem e uma esperança quase infinita. A Itália havia deixado marcas profundas em seus costumes. A mesa farta quando era possível, a importância da família reunida, a fé, o respeito pelos mais velhos, o trabalho como forma de dignidade e a certeza de que ninguém vence sozinho.
eram valores presentes dentro da nossa casa. Família tradicional, né? Essas raízes italianas nunca me abandonaram. Elas apareciam no jeito de falar, nas refeições compartilhadas, nas histórias que os adultos contavam, nas lembranças de uma terra distante que eu conhecia apenas pelas palavras dos mais velhos. Cresci ouvindo que a família era o maior patrimônio que alguém pode possuir. Família é tudo! A minha infância foi semelhante a de tantas meninas brasileiras daquela época. Não havia luxo, também não havia espaço para desperdícios. Eu aprendi cedo que cada objeto tinha valor e que tudo precisava ser bem cuidado. As crianças inventavam as próprias brincadeiras, corriam pelos quintais, observavam a natureza e transformavam pequenas coisas em grandes aventuras. A cidade de Campinas ainda conservava muito do clima da cidade interiorana. As pessoas se conheciam, os vizinhos conversavam nas calçadas e a vida parecia caminhar sem a pressa que tomaria conta do mundo muitos anos depois. Guardo essa sensação de tranquilidade como um dos maiores presentes que eu recebi da infância. Frequentei a escola pouco, viu, Paulinho? Apenas durante os primeiros anos. Naquele tempo, principalmente para as mulheres, para as meninas, os estudos quase sempre eram interrompidos cedo. Não, menina, não precisa estudar. A prioridade das famílias era o trabalho. Era preciso ajudar em casa. A menina tem que saber lavar, aprender a cozinhar, aprender a passar, aprender a arrumar. A prioridade das famílias era o trabalho. Aprender um ofício, construir a própria vida. Aprender um ofício era mais para os meninos, mas as meninas também, se quisessem. Agora, estudar, não. Eu nunca imaginei que um dia... Paulinho, eu não tinha estudado. Eu nunca imaginei que um dia eu iria escrever dezenas de livros. Se alguém tivesse me dito isso... Zíbia, você ainda vai ser uma escritora. Você vai escrever muitos livros. Provavelmente eu teria dado uma boa gargalhada. Escrever que jeito, eu não estudei. Na verdade, durante muitos anos da minha juventude, eu sequer me considerava uma escritora. Eu gostava de ouvir histórias, eu gostava das pessoas, eu observava muito o comportamento humano. Sempre achei fascinante perceber como cada pessoa enxergava o mundo de maneira diferente. Talvez, sem perceber, eu estivesse começando ali uma escola muito maior do que qualquer sala de aula poderia oferecer. A minha família não vivia falando sobre fenômenos espirituais. Não, também não. É importante que eu diga isso. As pessoas costumam imaginar que desde pequena eu via espíritos que passavam pela minha casa. Ou, desde menina, eu passava por acontecimentos extraordinários. Não, nada disso. Não foi assim. Olha, a minha infância, para ser muito honesta, se transcorreu de forma bastante comum. Eu era apenas uma menina vivendo a sua vida entre os afazeres domésticos, a convivência familiar e os sonhos simples que qualquer jovem costuma alimentar. Se existia alguma diferença, ela sempre estava muito mais na minha sensibilidade do que em acontecimentos espetaculares. Eu sempre gostei de observar as pessoas, eu já disse isso. Muitas vezes eu ficava pensando nos motivos que levavam alguém a agir de determinada maneira. Por que que uma pessoa boa sofria tanto? Às vezes eu questionava. Caramba, mas a pessoa é tão boa, só faz o bem. E por que ela sofre tanto? Por que algumas famílias pareciam viver em harmonia, enquanto outras famílias enfrentavam tantos conflitos?
Sabe, eram perguntas silenciosas que eu guardava comigo, sem imaginar que um dia se tornaria um coração das histórias que eu escreveria. Naqueles anos, o mundo também atravessava profundas transformações. Não pense que as mudanças são apenas no mundo moderno. Não. Naquele tempo também, o rádio começava a aproximar as pessoas das notícias. O rádio era a nossa internet. O Brasil mudava lentamente. Novos costumes surgiam, mas dentro da minha casa continuavam valendo as lições antigas: honestidade, respeito, simplicidade e trabalho. Sempre muito trabalho. Talvez tenha sido justamente esta simplicidade que me preparou para tudo o que viria depois. Quando uma pessoa cresce, aprendendo a valorizar o essencial, ela também aprende a escutar. E escutar seria uma das tarefas mais importantes da minha vida. Talvez por isso que eu gostava tanto do rádio. A gente no rádio tem que ser ouvinte. Ainda levaria muitos anos até que eu conhecesse um homem que caminharia ao meu lado, que formasse comigo a nossa família e experimentasse acontecimentos que mudariam completamente o rumo da minha existência. Naquele tempo, porém, eu era apenas uma jovem italiana, de coração brasileiro, vivendo uma vida absolutamente comum. E hoje, olhando para trás, eu penso que Deus ou a vida, como cada um preferir chamar, foi muito sábio ao fazer tudo começar dessa maneira. Porque ninguém acreditaria nas mudanças que estavam por vir se eu não tivesse começado exatamente como milhões de outras mulheres brasileiras, sendo apenas uma filha, uma menina, uma sonhadora. Eu ainda não sabia, mas o destino já preparava silenciosamente o encontro que transformaria a minha história para sempre. Sim, é verdade. Se existe uma coisa que eu aprendi ainda muito jovem, é que a vida não costuma anunciar as mudanças mais importantes. Elas chegam discretamente, como uma visita inesperada que bate à porta, sem fazer alarde. Quando percebemos, já estamos vivendo uma história completamente diferente daquela que nós imaginávamos. A minha juventude transcorreu de maneira simples. O Brasil continuava mudando diante dos meus olhos. As cidades cresciam, os costumes se transformavam lentamente, mas dentro de mim permanecia o mesmo desejo de tantas moças da minha geração. Elas queriam, e eu também, formar uma família, construir um lar onde houvesse respeito, carinho e união. Mulher tinha nascido para isso. E foi nesse período que eu conheci o Aldo. Aldo Luiz Gasparetto. Não aconteceu de maneira cinematográfica, como nos romances que mais tarde eu escreveria. Foi um encontro entre duas pessoas comuns que começaram a descobrir afinidades, valores parecidos e sonhos que podiam ser compartilhados. Quem era o Aldo? Um homem trabalhador, responsável e muito ligado à família. Sua serenidade sempre me transmitiu segurança. À medida que o nosso relacionamento amadurecia, eu fui percebendo que existiam pessoas que entram em nossas vidas não para provocar tempestades, mas para oferecer porto seguro. Era exatamente essa sensação que eu tinha quando eu estava ao lado do Aldo. Nós nos casamos quando eu tinha cerca de 20 anos de idade. Começava ali uma nova etapa da minha existência. Nos primeiros tempos de casada, a minha preocupação era a mesma de milhares de mulheres brasileiras. Cuidar da casa, organizar a rotina, aprender todos os dias que casamento é uma construção feita de pequenas renúncias, paciência, muita paciência e companheirismo. A felicidade nunca foi para mim a ausência de dificuldades. Não.
Sempre enxerguei a felicidade como a capacidade de atravessar as dificuldades sem perder o amor e sem perder o equilíbrio. Os anos foram passando e a nossa família começou a crescer. Vieram os filhos. Cada nascimento trazia consigo uma responsabilidade enorme, mas também uma alegria impossível de descrever. Descobri que nenhuma escola ensina alguém a ser mãe. Aprende-se a ser mãe sendo mãe. A gente aprende nas noites mal dormidas, nas preocupações silenciosas, nas pequenas vitórias do cotidiano e naquele amor que parece aumentar toda vez que um filho sorri. Ao longo dos anos, Deus nos confiou 4 filhos. 4. Entre eles, o Luiz Antônio Gaspareto. Esse, mais tarde, seguiria um caminho muito parecido com o meu, tornando-se também muito conhecido por sua mediunidade e por seu trabalho voltado ao desenvolvimento espiritual. Naquela época, porém, ele era apenas um menino cheio de curiosidade como qualquer outro. A nossa casa era cheia de movimento. Havia brinquedos espalhados, roupas para lavar, refeições para preparar, conta para pagar, boleto chegava. Sempre os boletos chegaram, sonhos para alimentar. Eu me dedicava integralmente à família. Se alguém me dissesse que um dia eu iria escrever: "Ô Zíbia, você ainda vai escrever romances que serão lidos por muitas e muitas pessoas, até em outros países." Para de brincar comigo, vai. Para de cascata. Eu provavelmente responderia isso. Você está confundindo a pessoa. Eu mal fiz o grupo escolar, gente. Eu mal terminei o meu grupo escolar. Como é que eu vou escrever tantos romances e serei lida noutros países? Sim, a minha vida era absolutamente comum. E eu digo isso porque muita gente imagina que os acontecimentos espirituais começaram muito cedo. Já disse aqui, não começaram. Durante aqueles anos, eu continuava levando uma existência semelhante à de milhões de mulheres brasileiras. É isso aí. Cuidava da família, como todo mundo. E é curioso, sabe, olhar para trás e perceber como Deus prepara determinadas mudanças sem revelar nada antecipadamente. Hoje, eu entendo que se eu soubesse tudo que eu viveria depois, talvez eu tivesse medo. Sim, digamos que Deus viesse à Terra e falasse assim comigo: "Zíbia, vem cá, olha, você vai passar por isso. Eu ia falar: Deus, para, estou com medo. Talvez eu tentasse fugir, talvez eu acreditasse que eu não estava preparada, não. Mas a vida é sábia. Ela nos entrega uma existência de cada vez. É viver, sabe, Paulinho? Um dia de cada vez. Foi justamente vivendo essa rotina aparentemente comum que eu comecei aos poucos a desenvolver uma sensibilidade diferente. Ainda não eram fenômenos extraordinários. Era algo muito mais discreto. Às vezes eu tinha a impressão de perceber estados de espíritos das pessoas antes que elas dissessem qualquer palavra. Em outras ocasiões, eu sentia uma intuição muito forte sobre determinadas situações. Naquele tempo, eu não atribuía importância a isso. Eu achava que toda mulher talvez percebesse essas coisas. Eu achava que isso acontecia com todo mundo. Afinal, quem cuida de uma casa aprende a observar detalhes que passam despercebidos pelos outros. Jamais imaginei que aqueles pequenos pressentimentos fossem apenas o início de algo muito maior. Nem eu, nem o Aldo, meu marido, fazíamos ideia de que a nossa família estava prestes a viver um acontecimento que mudaria para sempre a maneira como enxergávamos a vida. Não foi uma escolha, não foi uma busca, e muito menos um desejo meu.
Foi um acontecimento inesperado. Eu vou contar. E aqui começa o sobrenatural. Numa madrugada, aparentemente igual a tantas outras madrugadas, algo aconteceu comigo que não pode ser explicado por tudo aquilo que conhecíamos até então. Naquela noite eu havia adormecido como em qualquer outra noite. Nada indicava que algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. A casa estava silenciosa, meus filhos dormiam, o Aldo, meu marido, descansava ao meu lado. Era apenas uma noite comum. Mas de repente, no meio da madrugada, por volta de 3 horas da manhã, eu despertei. Mas eu despertei de uma maneira completamente diferente. Eu comecei a falar. As palavras saíam da minha boca com naturalidade, como se eu estivesse conversando normalmente. Eu mesma tinha a sensação de que eu estava dizendo coisa importante. O problema era outro. Nem eu entendia o que eu estava falando. O Aldo, meu marido, ele acordou assustado. Ele olhou para mim sem compreender absolutamente nada. Tentou interromper aquela fala estranha. E ele perguntou: Zíbia, o que está acontecendo, Zíbia? O que está acontecendo? Mas eu continuava pronunciando frases num idioma que eu nunca havia estudado. Eu mal sabia o português. Anos mais tarde eu soube que aquele idioma, e é um idioma difícil, era alemão. Eu estava falando fluentemente a língua alemã. Até então, eu jamais havia aprendido sequer uma única palavra daquela língua. Não, eu nunca frequentei um curso de alemão. Gente, eu mal tinha o primário. Eu nunca tive professores de alemão. Eu nunca convivi com pessoas que falassem alemão. Ainda assim, durante aqueles instantes, as palavras simplesmente fluíam. Eu falava fluentemente a língua alemã. Quando tudo terminou, eu estava tão surpresa quanto o Aldo, meu marido, estava. Então, eu falei em português. O que aconteceu, Aldo? Eu que te pergunto, Zíbia, o que aconteceu? A primeira reação era procurar uma explicação racional. Seria algum problema mental, um problema de saúde, alguma alteração do sono, algum distúrbio que a medicina pudesse explicar? Era impossível simplesmente ignorar o que havia se passado, o que havia acontecido. O Aldo ficou profundamente impressionado e eu também fiquei impressionada. Passamos dias tentando compreender que episódio foi aquele. E até que a gente identificasse que tudo que eu havia dito era em alemão e corretamente. Olha, quanto mais pensávamos, menos respostas encontrávamos. E foi justamente essa busca por resposta que nos aproximou do estudo da doutrina espírita. Não fomos movidos pela curiosidade, não. Muito menos pelo desejo de encontrar algo extraordinário, também não. Queríamos apenas entender por que eu comecei a falar alemão. Eu acordei de madrugada falando alemão. Se eu mal havia estudado o português, queríamos descobrir por que uma mulher simples, que jamais havia estudado alemão, acordaria 3 horas da manhã falando um idioma desconhecido. Então meu marido, o Aldo, ele começou a entender que se eu estava bem das faculdades mentais, e eu estava, graças a Deus, se não havia nada de errado com a minha saúde, e não havia, graças a Deus, então aquilo só podia ser espiritual. E aí o Aldo, ele
ele achou que nós deveríamos procurar uma federação, a Federação Espírita de São Paulo. Quem sabe ali. O Aldo, então, ele vai primeiro. Ele sai na frente. Ele vai à procura de livros. Ele começa a trazer livros para casa. E aí eu comecei a me ver obrigada a ler, um hábito que eu não tinha até então. Sim, eu queria compreender, eu queria entender. Então eu precisava ler. E eu comecei a ler aqueles livros. E quanto mais eu lia os livros tentando compreender, outros acontecimentos começaram a surgir. Não eram diários, nem espetaculares, mas eram suficientes para despertar ainda mais perguntas. Às vezes eu percebia pensamentos que pareciam que não eram meus. Em outras ocasiões, surgiam ideias completas dentro da minha mente, como se alguém estivesse conversando comigo assim silenciosamente, sabe? Como se houvesse um diálogo. No início, eu imaginei que fosse apenas fruto da minha imaginação. Ou seja, eu mesma tinha dificuldade para acreditar. Foi então que aconteceu algo ainda mais surpreendente. Certo dia, enquanto eu realizava as minhas tarefas de casa, eu comecei a perceber uma presença espiritual que se comunicava comigo de maneira muito serena. Não ouvi uma voz com os ouvidos, era diferente. As ideias simplesmente chegavam completas, organizadas, coerentes, como se alguém estivesse me narrando uma história. No começo eu resisti. Eu vou resistir a isso. Eu tentei ignorar. Mas as ideias voltavam, completas. Sempre com a mesma tranquilidade, sem ameaça, sem exigência, sem qualquer intenção de me impressionar. Apenas voltavam as ideias. Até que em determinado momento, eu compreendi que aquelas narrativas insistiam em ser escritas. E foi então que começou aquela dor no meu braço. Uma dor. Vocês sabem que dizem que quando uma pessoa sente dor no braço, pode ser sinal até de um infarto. Isso chegou a passar pela minha cabeça. Mas obviamente que infarto é rápido, né? Se a pessoa sente aquela dor no braço, não vai demorar muito para ter um infarto. Ou que demore 1 hora, 2, 3, sei lá, 10. Mas já tinha uns 3 dias e eu continuava com aquela dor no braço. Foi então que o meu marido, dentro da sua sensibilidade, o Aldo, vendo que eu estava com aquela dor no braço, meu braço direito doía tanto, e aquelas ideias latejavam na minha mente, o Aldo, ele pegou papel, uma caneta e me entregou. Gente, foi assim. Eu não tinha pedido uma religião, o Aldo não tinha pedido uma religião, simplesmente ele pegou papel, uma caneta e me entregou. E eu comecei a escrever. Todas aquelas ideias que vinham à minha mente, eu comecei a jogar no papel, numa velocidade incrível, como se eu fosse uma máquina. Como agora eu estou sabendo que existe por aí a tal da inteligência artificial. Era como se eu fosse escrevendo naquela rapidez com o braço, com a mão direita. E tudo tinha sentido. Era uma história. Era uma narrativa. E no final, uma assinatura. Lúcius. Lúcius era o nome de quem havia me narrado aquilo tudo que eu escrevi, aquilo tudo que eu coloquei no papel. Lúcius. Portanto, não havia dúvida. Eu tive luz para entender. O Aldo também. Aquilo tudo que eu havia acabado de colocar no papel
Era narrado por um espírito, Lúcius. Foi por isso que eu escrevi com tanta velocidade todas aquelas ideias, sendo que até aquele dia eu era apenas uma mulher simples que, quando era menina, frequentou o grupo escolar e nada mais do que isso. Só que diante de mim, naqueles papéis, eu havia terminado de escrever um romance. Eu havia acabado de escrever um romance. Quando meu marido começou a ler, quando o Aldo começou a ler aquilo, eu comecei a perceber que ele estava se emocionando. As lágrimas brotavam dos olhos dele. E eu também comecei a chorar, porque, afinal de contas, eu fui contagiada por aquela emoção. Eu não estou acreditando, Zíbia. Você escreveu um romance, Zíbia. Você escreveu um livro. Um livro. E tem até título. Tem até um nome. Esse livro tem um nome. O Amor Venceu. O Aldo tinha razão. Era um livro. Era um romance. E tinha qualidade. Muita qualidade. Então nós precisávamos mostrar para alguém, para alguma editora, por exemplo, que se interessasse. Será que alguém iria se interessar por aquilo? E o interesse foi imediato, porque quando a coisa é de verdade, ela abre portas. E essa história foi publicada no meu primeiro livro. Sim, o amor venceu. E essa história, quando começou a encontrar seus leitores, depois daquela fase de tantas perguntas, de tantas dúvidas, de tantas noites, quando o livro ficou pronto, surgiu uma nova pergunta: o que fazer com ele? Olha, não era uma época em que escritores desconhecidos encontravam portas abertas facilmente. Eu acho que nem nunca chegou essa época, né? Muito menos alguém que dizia ter escrito um romance inspirado por uma experiência mediúnica ser lido, ser lida. Havia desconfiança, havia preconceito, havia pessoas sinceramente preocupadas conosco. Outras simplesmente riam. A mulher do Aldo disse que escreveu um livro. Ela mal frequentou o grupo escolar. E até algumas aconselhavam que eu deixasse tudo aquilo guardado numa gaveta. Zíbia, guarda aí na tua casa. Talvez fosse até o caminho mais fácil. É verdade. Mas nem sempre o caminho mais fácil é aquele que traz paz ao coração. Porque eu cheguei a colocar na gaveta, mas o meu coração não ficou em paz. Depois de algum tempo, a obra ganhou uma editora e foi publicada. Já imaginei o que aconteceria. Os leitores começaram a escrever cartas. Alguns diziam que haviam recuperado a esperança. Zíbia, esse livro escrito por você fez com que a minha esperança voltasse. Outros contavam que encontraram forças para enfrentar o luto. Perdi uma pessoa, um ente querido, e eu não tinha forças para enfrentar o luto. E o seu livro me trouxe isso, Zíbia. Muitos afirmavam que passaram a enxergar os seus próprios sofrimentos de maneira diferente. Essas cartas dos leitores me emocionavam profundamente, porque eu nunca escrevi pensando em vender livros. Nunca escrevi pensando em fama. Se alguma coisa me fazia feliz, era perceber que uma história podia consolar alguém que eu jamais conheceria pessoalmente. E foi nesse momento que eu compreendi uma das maiores lições da minha vida. Os livros possuem uma capacidade extraordinária. Eles entram silenciosamente na casa das pessoas, sentam-se ao lado delas, esperam o momento certo para serem abertos. E às vezes
dizem exatamente a palavra que alguém precisa ouvir. Bem, gente, o primeiro livro acabou sendo um sucesso, mas e aí? Vai parar aí? Acabou aí? Não, porque Lúcius, aquele espírito, ele não terminaria sua comunicação comigo. Depois de O Amor Venceu, outras histórias começaram a surgir. Eu não escolhia tema nenhum, não escolhia nada. Eles simplesmente chegavam. Cada romance abordava personagens diferentes, mas havia um fio invisível unindo todos eles: a responsabilidade pelas próprias escolhas. O poder transformador do perdão, isso vinha em todos. O poder transformador do perdão, a importância do amor, a oportunidade constante de recomeçar, tudo isso estava ali. Na mensagem, nas entrelinhas, nas linhas visíveis. Eu percebi que esses assuntos tocavam profundamente o coração de quem lia. Muita gente imaginava encontrar apenas histórias sobre espiritualidade, mas acabava encontrando algo muito maior. Encontrava personagens humanos, pessoas que erravam, que sofriam, que amavam, que tinham medo e que, apesar de tudo, podiam mudar. Até que houve um momento que a ficha caiu. Foi quando eu compreendi, Paulinho e você que está me ouvindo, foi quando eu compreendi que as histórias já não pertenciam apenas a mim. Se alguém tivesse entrado na minha casa quando tudo começou e me dissesse que um dia meus livros estariam nas estantes de milhões de brasileiros, eu teria respondido que aquela pessoa estava sonhando acordada. Mas foi exatamente o que aconteceu. Os meus livros começaram a chegar na casa de muitos. E não era apenas uma pessoa que lia aquele livro que ela comprou ou que ela ganhou. Não, ela lia, ela queria compartilhar. Ela queria passar para uma outra pessoa que passava para outra. Então eu confesso que muitas vezes eu olhava para tudo aquilo com um sentimento de surpresa, sabe? Não de vaidade, mas de responsabilidade. Porque cada pessoa que se aproximava de mim carregava uma história. Algumas haviam perdido filhos. Outras enfrentavam doenças graves. Havia quem chegasse devastado pela separação de um casamento. Outros conviviam com o luto, com a culpa, com a solidão. E muitos me diziam que encontraram esperança dentro dos meus livros. Sempre considerei esse o maior presente que um escritor pode receber. Não é o número de exemplares vendidos, mas a certeza de que uma única página foi capaz de devolver a coragem a alguém. Ao longo dos anos eu publiquei dezenas de romances. Muitos leitores imaginavam que eu escolhi os temas. Não, na verdade, segundo a experiência que vivi e sempre relatei, as histórias simplesmente chegavam até mim. Eram ditadas. Eu simplesmente escrevia. Eu tinha o privilégio de ouvir um ditado. Olha, durante muito tempo, para quem não sabe, eu escrevi à mão. Mais tarde, aí veio o computador, aí passou a fazer parte da rotina de tanta gente, e o computador também entrou na minha vida. Mas enquanto os livros viajavam pelo Brasil, outra alegria crescia dentro da minha própria casa. Meu filho, Luiz Antônio Gaspareto, também começou a desenvolver o seu trabalho na área da mediunidade e do desenvolvimento humano. Cada um seguiu sua própria maneira de comunicar aquilo que acreditava. Como mãe, meu maior desejo era que ele entrasse pelo seu próprio caminho. E ele achou o caminho dele. Com o passar do tempo, percebemos que os livros já não eram apenas projetos isolados. Havia um público cada vez maior procurando obras que falassem de espiritualidade, autoconhecimento e responsabilidade. Foi assim que nasceu uma editora,
a editora Vida e Consciência. Ver aquela editora crescer foi também uma emoção muito especial. E ela não surgiu apenas para publicar os meus romances. Nasceu também com o propósito de abrir espaço para autores que também desejavam incentivar a reflexão, a esperança, o desenvolvimento humano. Cada novo livro ali publicado representava mais uma oportunidade de conversar com pessoas que talvez eu jamais encontrasse pessoalmente. Sim, é verdade. Ao longo dos anos tive o privilégio de receber milhares de cartas. Hoje elas talvez chegassem por mensagens eletrônicas. Naquele tempo vinham escritas à mão. Cada envelope carregava um pedaço da vida de alguém. Havia mães que choravam perto dos filhos, filhos que não conseguiam superar a morte da mãe, do pai, casais tentando reconstruir um casamento, pessoas enfrentando doenças difíceis, algumas curáveis, outras nem tanto. Homens e mulheres que já não encontravam sentido para continuar vivendo. Muitos deles me diziam que encontraram esperança em uma história. Eu nunca deixei de me emocionar lendo esses relatos, porque no fundo compreendi que os livros jamais foram apenas papel e tinta. Eles eram encontros, sim. Os livros eles eram encontros. Encontros entre corações que talvez nunca se conhecessem pessoalmente. Durante a minha caminhada, eu também enfrentei dificuldades, como qualquer ser humano. A vida nunca prometeu imunidade ao sofrimento. Não, gente. Mas nem para você, Zíbio, nem para mim. A vida prometeu apenas que cada experiência pode ensinar alguma coisa. Foi essa lição que eu procurei transmitir em cada romance. Não importa quantas vezes alguém caia, importa quantas vezes decide levantar. E assim, os anos passaram depressa, mais depressa do que eu imaginava. Continuei escrevendo, continuei encontrando leitores, continuei acreditando que as histórias possuem um poder silencioso de transformar pessoas. Quando a tecnologia mudou o mundo, ela também mudou a minha rotina. Os computadores substituíram o papel. As cartas deram lugar aos e-mails e às mensagens. Os leitores passaram a conversar comigo de maneira completamente diferente do que faziam antes. Mas uma coisa permaneceu exatamente igual: a necessidade humana de encontrar esperança. Nos últimos anos da minha vida também precisei enfrentar uma prova difícil. Muito difícil. Eu recebi diagnóstico de um câncer no pâncreas. Nenhuma notícia como essa chega sem provocar reflexão. A doença nos obriga a olhar para dentro, a rever prioridades, a compreender que o tempo é um presente precioso. Procurei viver esse período com a mesma serenidade que sempre busquei transmitir aos meus leitores. Não porque eu fosse mais forte do que qualquer outra pessoa. Eu acho que eu já mostrei o meu lado humano aqui hoje. Mas porque eu acreditava que tudo aquilo que eu escrevi durante décadas também precisava fazer sentido para mim. Caramba! Então a doença, que não é fácil para ninguém, a doença também não foi fácil para mim. Eu também senti dor. Eu também derramei lágrimas. Eu também teve dia que eu acreditei demais que eu fosse sair dela. E teve dia que eu não acreditei. Não acreditei mesmo que eu pudesse vencer. Até que o tempo que não para chegou ao dia 10 de outubro de 2018.
10 de outubro de 2018. Eu contava 92 anos de idade. Foi exatamente com essa idade que eu encerrei a minha caminhada nessa existência. Eu desencarnei. Isso mesmo, dia 10 de outubro de 2018, aos 92 anos de idade, teve gente que disse: a Zíbia descansou. A Zíbia descansou. Para minha família, foi difícil, como é para toda a família. Foi um momento de despedida. Para os meus leitores, um momento de saudade. E para aqueles que compartilham da mesma fé que sempre procurei respeitar, apenas uma passagem para uma outra etapa da vida. É assim que nós espíritas entendemos, que nós espiritualistas entendemos. Mas, seja qual for a crença de cada um que esteja ouvindo esse relato, olha, existe algo que ninguém pode negar. Ninguém. Nem você e nem você também. As histórias continuam vivendo. Um livro tem uma característica muito bonita. Ele não envelhece junto com o autor. Sabe aquele primeiro livro meu, O Amor Venceu? Ele não é velho. Não, ele não é velho. Cada vez que alguém abre suas páginas, tudo recomeça. Os personagens voltam a respirar. Os diálogos renascem. As emoções despertam novamente. É como se o tempo ele recusasse apenas para permitir que outra pessoa também seja tocada pela mesma mensagem. Deu para entender? Hoje, olhando para toda a minha caminhada, eu percebo que Deus foi muito generoso comigo. Nasci numa família simples, estudei apenas os primeiros anos de escola, eu mal fiz o grupo escolar, jamais planejei ser escritora, muito menos imaginei que meus romances alcançariam milhões de leitores. Então, se alguma lição eu posso deixar, talvez seja essa. Escuta aí. Nunca subestime aquilo que a vida pode realizar através de uma pessoa comum. Porque eu sempre fui uma pessoa comum, igual a você, igualzinha a você. Uma esposa, uma mãe, uma dona de casa, uma mulher que amava a sua família. Se alguma coisa extraordinária aconteceu na minha vida, ela começou justamente quando eu deixei de perguntar por que aquilo estava acontecendo comigo e passei a perguntar para que aquilo poderia servir a alguém. Talvez tenha sido essa mudança que transformou meu caminho. Durante muitos anos disseram que eu escrevia sobre reencarnação, sobre espiritualidade, sobre vidas passadas. Talvez. Mas dentro do meu coração, eu sempre acreditei que eu escrevia, acima de tudo, sobre o amor. Sabe por quê? Porque o orgulho passa. Preste atenção. Preste atenção, eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Eu até desencarnei. Eu já estou do outro lado do mistério. Então preste atenção. Olha, tudo passa. O orgulho passa, a riqueza passa, a juventude passa, a fama passa, até mesmo a dor um dia passa. Mas o amor continua encontrando maneiras de permanecer. Se minhas histórias ajudaram alguém a perdoar, a recomeçar, a reencontrar a esperança ou simplesmente a dormir um pouco mais tranquilo numa noite difícil, então eu sinto que a minha missão valeu a pena. E se hoje, você que está aí ouvindo a minha história,
Talvez exista apenas um pedido que eu gostaria de lhe fazer. É esse o pedido. Valorize as pessoas que caminham ao seu lado. Perdoe enquanto há tempo de perdoar. Demonstre carinho sem esperar uma ocasião especial. Leia. Vocês observaram que eu cresci quando meu marido começou a trazer os livros da Federação Espírita de São Paulo? Sim, eu só tinha feito o primário. Mal havia completado o grupo escolar. E eu comecei a ler. Leia, aprenda. E nunca deixe que o sofrimento convença você de que a esperança acabou, porque foi exatamente isso que eu procurei dizer em cada página que eu escrevi. A esperança não acaba. No fim das contas, eu descobri que os livros nunca foram o meu verdadeiro legado. Não foi não. Até porque os livros foram ditados para mim por espíritos, pelo Lúcius. Não se esqueçam disso. Meu legado sempre foi a esperança. A esperança, quando é repartida, nunca termina. Eu vou deixar assinada aqui essa história. Zíbia Gasparetto. Olha, gente, aqui é Paulinho Boa Pessoa falando com vocês. E tudo que eu fiz hoje foi uma homenagem a Zíbia Gasparetto. Afinal de contas, se viva estivesse no dia de hoje, 29 de julho de 2026, ela completaria 100 anos. E hoje o nosso programa, o nosso canal resolveu homenageá-la. E eu gostaria de ler para vocês uma cena que está lá no livro O Amor Venceu, que sempre emociona bastante. Vou ler a cena e você que está ouvindo chegue à sua própria conclusão. Então imagine duas jovens que nasceram para viver em liberdade e de um dia para o outro, essas jovens são arrancadas de tudo que elas conheciam. As joias delas desapareceram, as roupas finas deram lugar às vestes de escravas. O futuro virou uma enorme interrogação na cabeça delas. Uma delas deixa o ódio tomar conta do coração e passa a viver apenas para sonhar com a vingança. A outra, da mesma forma ferida, se recusa a permitir que o sofrimento destrua aquilo que ela tem de mais precioso, que é a sua capacidade de amar. Enquanto uma se torna prisioneira do ressentimento, a outra permanece livre por dentro, mesmo usando correntes. E é aí que a Zíbia Gasparetto nos faz pensar. Afinal, o que realmente aprisiona uma pessoa? E repito, afinal, o que realmente aprisiona uma pessoa? As correntes que prendem o corpo ou o ódio que aprisiona a alma? Talvez seja por isso que esse romance tenha recebido um título tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. O amor venceu. Sabe por quê? Porque o amor sempre vence. Sempre.